Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Como vai você? Tudo bem? É um prazer estar com você neste dia. É um prazer entrar na sua casa e poder passar 15 minutos com você. E desejo as bênçãos de Deus. Fecha seus olhos que eu quero orar com você. Pai, abençoa esta pessoa, esta casa, o seu emprego, tudo, ó Deus, na sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida espiritual. Esteja abençoando, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém. Quero compartilhar com você, se você me viu na semana passada, você vai ver que nós estamos falando no mesmo texto. E você vai ver como a Bíblia é rica, como a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Ela foi escrita quantos mil anos atrás e, no entanto, ela serve para os nossos dias. Em qualquer área da sua vida, ela serve para te ajudar. E nós vamos hoje falar no mesmo texto que nós falamos a semana passada, só que nós vamos dar um outro foco em apenas um versículo. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, apenas o versículo 50, que diz assim, eu estou lendo a respeito você ouviu a semana passada, a cura do cego Bartimeu. Então isso aqui, quando Jesus o chama, para ele, que Jesus vai curá-lo, a palavra de Deus diz que ele lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O que nós podemos tirar de lição deste texto tão pequenininho? Lançando de si a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Primeiramente, todos nós carregamos algo dos nossos antecedentes. E nós precisamos tomar muito cuidado com o tipo de carga genética que nós carregamos. Aí você vai me falar assim, bom, se é uma carga genética, não tem como mudar. Tem sim. E você vai ver que se nós quisermos mudar, Deus nos abençoa tanto que nós conseguimos, Deus, através de nós, fazer uma nova história da nossa vida. Não é porque seu pai era um feiticeiro que você precisa ser. Não é porque o seu pai fazia coisas erradas, o seu pai era um adúltero, você precisa ser adúltero. Geneticamente você vai cometer os mesmos erros. Não. Eu quero dizer que aquele homem, aquele cego, não era cego de nascença. Então não tinha nada de genética, é verdade. Mas aquele homem, quando houve uma oportunidade, ele deu um salto e lançou de si a capa. O que significava aquela capa? Eu fiz algumas pesquisas, não agora, já há muito tempo, que diz que quando você já viu carro de pessoas deficientes, você já viu carro de pessoa muda e surda? Eu tenho um parente que mora em São Paulo e ele é mudo e surdo. E ele foi um alto funcionário da Volks por muitos anos, hoje ele é aposentado. E aquele homem dirigia o seu carro para tudo quanto é lado. Mas o motorista de trás adiantava buzinar para ele? Não, ele não escuta. Então ele tem lá uma placa identificando-o como um deficiente
auditivo, ele não ouve. E o Tiago, até hoje, ele anda para São Paulo em tudo quanto é lado, é um excelente motorista, é um homem muito inteligente. O que eu quero dizer para você é que essa placa do carro identifica que o motorista, o Tiago, é deficiente. Aquela capa também identificava Bartimeu. Aquela capa queria dizer que ele era cego. Aquela capa que ele carregava há não sei quantos anos o identificava como tal. Era pobre, era mendigo e era cego. Por que quando Jesus o chamou, ele lançou de si a capa, jogou aquela capa e deu um salto e correu em direção a Jesus? Porque ele não queria mais nada com aquela capa. Aquela capa, ele tinha tanta fé, ele tinha tanta certeza de que Jesus o curaria naquele dia, que ele jogou a capa fora, ele não se dirigiu a Jesus carregando a capa. Ele disse, essa capa não me pertence mais. Esta capa que me identifica como um pobre, mendigo e cego, não me pertence mais. A partir de agora eu vou enxergar. E essa capa já não faz parte mais da minha vida. Essa foi a posição de Bartimeu. A sua fé era algo tão grande que ele sabia que aquela capa já não lhe pertencia mais. Ele poderia ter se dirigido a Jesus com a capa e depois que Jesus o declarou curado, ele poderia ter soltado a capa, mas não. Ele soltou antes de se dirigir a Jesus. O que eu quero dizer, querido, é que Jesus sabe que tipo de capa você carrega, que tipo de você está carregando nos seus ombros, que peso você está carregando nos seus ombros, o que tem te identificado. Talvez você fale para mim, Isabel, eu sou perdidamente viciado em pornografia. Isabel, eu tenho um problema, obsessão, eu sofro de toque, eu tenho um problema obsessivo por sexo. Se você pode ter, não me importa que tipo de problema. Você pode dizer, eu ouço vozes, eu tenho um problema espiritual muito sério. Eu quero dizer para você que hoje você pode lançar a sua capa fora. Tome uma decisão. Talvez você esteja sofrendo muito tempo. Talvez a sua capa se chame drogas. Talvez a sua capa se chama bebida alcoólica. Você é um alcoólatra. Embora você não aceite. Mas você não consegue ficar sem beber. Talvez a sua capa seja traição. Você não consegue viver sem trair a sua esposa. Ou vice-versa. A palavra de Deus, ela não especifica que tipo de capa, não importa o tipo de capa que você carrega, não importa. Porque para Deus não importa o tamanho do seu pecado, para Deus não importa o tamanho da sua enfermidade. Você sabe por quê? Porque Deus anda de mãos dadas com o impossível. Aquilo que você acha impossível para você, e é mesmo, mas não para Deus. Não há nada demasiadamente grande para Deus. Para Deus tudo é fácil de fazer. Sabe o que depende? De você. Depende de você se colocar nas mãos de Deus, e reconhecer, Senhor, eu não quero mais essa capa. Talvez você seja nervoso demais, porque seu pai era, porque sua mãe era e você é também. Talvez você seja uma pessoa muito irritada, de mau humor. Talvez você seja uma pessoa que não consegue tratar bem as pessoas da sua casa, do seu trabalho, você é grosso. Aonde você chega, você tira a paz das pessoas. É como uma esponja que você coloca na água e ela suga o máximo que ela pode. Talvez você tenha esse defeito, talvez você tenha essa capa e não sabe. Aonde você chega, as pessoas mudam. Porque você tira a paz das pessoas e você sabe disso.
Você sabe que quando você chega as pessoas mudam de assunto. Você sabe que talvez você não seja confiável, seja um fofoqueiro, uma fofoqueira. E você sabe disso. Dê um salto e lança fora a sua capa. Faça como Bartimeu. Lança fora a sua capa. Você fala, Isabel, mas é difícil porque minha mãe era assim, meu pai era assim, minha avó era assim, minha bisavó era assim. É possível sim, porque para Deus não existe impossível. Muitos jovens me procuram para se preparar para o casamento. Casais de noivos me procuram e eu dou lá um curso de preparação para o casamento. E uma das perguntas que eu faço para o casal, eu me dirijo ao rapaz e falo, você quer ser um marido como seu pai? Você quer ter uma esposa como sua mãe? E para ela eu digo, você quer ser uma esposa como sua mãe? Você quer ter um marido como seu pai? E surpreenda-se, a resposta 90% é não. Eu não quero um marido como meu pai, eu não quero ser uma esposa como a minha mãe. E eu respondo àquele casal, isso é possível e você vai ser. E você vai ser. Porque você não precisa ser igual. Você pode olhar os defeitos e mudar completamente. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que te convence do pecado, da justiça, do juízo, das coisas erradas que você faz. Então você tem que saber, eu faço coisa errada, é isso, 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 e eu quero mudar. Tome uma posição. Tome uma posição como este homem aqui, que ninguém dava valor nele. Ele era um homem desvalorizado, mas quando ele lançou a sua capa e correu em direção a Jesus, a sua história foi mudada, a sua vida foi mudada, tudo foi transformado, porque ele teve atitude. Tome uma atitude hoje, querido, querida, e lance fora a sua capa, e Jesus vai te dar algo novo, algo renovador, algo que vai mudar a sua história, porque você quer, você tem que desejar. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Deus, eu não conheço a história dessa pessoa. Eu não sei, ó Deus, que tipo de capa essa pessoa carrega, mas o Senhor sabe. E se ela não sabe, Espírito Santo, mostra para ela nesta manhã. Porque nós precisamos, ó Deus, nos despojar do velho homem, para que uma nova história se faça em nossa vida. E eu te peço em nome de Jesus, que essa pessoa que tomou uma decisão hoje em lançar fora e deu um salto e está se dirigindo ao Senhor, que seja hoje feita uma nova história na vida dela. E eu confio no Senhor, ó Deus. Eu sei que o Senhor anda de mãos dadas com o impossível, e o Senhor é Deus, o Senhor está acima, o Senhor está além do além. Por isso eu já te agradeço por essa transformação, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Hoje começa uma nova vida, e você vai ver que é possível mudar, é possível servir a Deus, é possível ser feliz, ser alegre. E eu te abençoo neste dia, em nome de Jesus. Um grande abraço. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.